A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, esperando o tempo de Deus. Vamos compreender a respeito do esperar em Deus, crer em Deus, sobre todas as promessas que Deus tem estabelecido para essa faixa etária. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, gente boa, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos pré-adolescentes, esperando o tempo de Deus. É claro que essa lição traz esse viés de aconselhamento pastoral, como nós estamos estudando com você durante todo esse trimestre. Temos algumas bases bíblicas que são necessárias a serem observadas nessa ministração. Primeiro, você precisa apresentar o Salmo 40, versículo 1. Leia com os teus alunos. E também o Salmo 62, versículo 5. Vale muito a pena você fazer essa leitura hoje em sala de aula. E eu acredito que Deus em Cristo vai te usar muito na ministração da palavra em nome de Jesus. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas ficam muito ansiosas. E a Bíblia traz diversas respostas a respeito da ansiedade. Esse assunto também é tratado na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus e colocar o nosso futuro, todo o nosso planejamento na mão do Senhor. Mas é interessante também percebermos em sala de aula que a ansiedade envolve a irritabilidade, envolve a inquietação desse teu adolescente, envolve preocupações como tristezas, e é necessário termos um olhar pastoral, um olhar acolhedor, conselheiro também com os nossos alunos em sala de aula. Porque a lição de hoje tem essa proposta de demonstrar essa confiança em Deus, a nossa visão de acreditar no Senhor e colocar todos os nossos sonhos e projetos na mão de Deus. Salmos 13, versículo 2, o próprio salmista faz questão de falar a respeito das inquietações do seu coração. Essas inquietações devem ser controladas por Deus. Salmo 13, 5 também demonstra que o amor de Deus, o trabalhar de Deus e a ação de Deus é leal e verdadeira para com os seus servos, como nós precisamos aprender no Senhor. Aprender das verdades de Deus, da palavra de Deus, da mensagem de Deus, desse crescimento em nosso coração. E por isso nós vamos voltar o nosso olhar para esse tema também na aula de hoje. E o primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto: um tempo determinado. Quando nós olhamos para esse primeiro ponto, o próprio autor da lição deixa claro a posição do próprio salmista quando registra o Salmo 40. Que ele acredita em Deus, que ele espera com paciência nos projetos e nos planos do Senhor. Quando nós acreditamos em Deus e esperamos com paciência nos planos e nos projetos do Senhor, a nossa vida fica enraizada na palavra de Deus e nós crescemos avançando em Cristo. Provérbios 12, 25. A Bíblia diz que a ansiedade sobrecarrega o nosso coração. Daí então essa preocupação de acreditarmos em Deus, nos planos de Deus e em todos os projetos e sonhos que Deus preparou para você. Por isso nós precisamos esperar o tempo certo, não queimar etapas. É necessário que você como adolescente, você como professor também oriente os teus adolescentes a estudarem, buscarem uma boa profissão, uma faculdade, não queimando as etapas do seu tempo, para que haja um amadurecimento cristão, a maturidade cristã em sua vida. O próprio salmista deixa claro o grande exemplo de esperar no Senhor.
no meio da ansiedade, no meio da nossa angústia, também no meio dos nossos problemas. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve ter essa visão explicando isso para os teus alunos em sala de aula. E eu espero que o Espírito Santo use você. Que você seja um instrumento de Deus, boca de Deus, para falar que as nossas preocupações devem estar no Senhor, nós não podemos queimar etapas e devemos seguir adiante com o Senhor, nosso Deus. Que Deus use você. Avançando, vamos agora para o segundo ponto, que fala sobre o seguinte assunto. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um plano para você. E isso é importante ser entendido também. Quando Deus criou o mundo, ele não fez nada de qualquer maneira. Muito pelo contrário, ele já fez com o plano e o projeto de salvação. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito que a salvação já foi planejada antes da criação do mundo. E olhar para o plano e o propósito de Deus é entender que Deus já planejou a tua história, planejou os sonhos dele para você, que serve a ele de todo o coração. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17 e 18, está escrito que Deus planejou a criação do homem, a salvação do homem, tudo ocorrendo muito bem em seu devido lugar. E como Deus demonstra esse propósito de criação, nós também, como seus servos, também devemos buscar esse propósito de vida. E aqui você pode levantar em sala de aula. Qual é o propósito que você está planejando para a tua vida? O que você deseja ser daqui 5 anos, 10 anos? Como você se imagina em um futuro próximo? Essa pergunta pode ser feita em sala de aula, porque aqui também nós aprendemos a crer nos projetos de Deus. Deus não nos criou para podermos ser vítimas das nossas próprias vontades, mas Deus nos criou para sermos servos do seu propósito, do seu plano, daquilo que ele planejou para você. E a Bíblia diz que a nossa vida deve estar em Deus, confiando no Senhor sempre. Que Deus em Cristo use você na escola bíblica. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, mande esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus. Avançando, vamos agora, então, para o nosso último ponto, que trata sobre o seguinte assunto: vivendo a promessa de Deus. Deus tem promessas para você, para a tua vida, para a tua família. E é interessante isso dentro da Bíblia, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento encontramos diversas promessas. E crendo nessas promessas, então vencemos a nossa ansiedade. Vencemos aquilo que nos afeta diariamente. Todavia, se você passa por casos críticos de ansiedade, é necessário que você busque uma ação profissional, busque ajuda profissional, passe por um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes existem casos de ansiedades que são muito críticos e precisam de um cuidado sim. E o nosso olhar pastoral é ter esse viés de entender que Deus cuida da gente, nos ajuda e usa pessoas também para nos guiar. Olhando para a Bíblia, nós compreendemos muito bem a importância de crer nas promessas de Deus. E Deus tem promessas para o teu aluno, para você como professor da escola bíblica. Então, creia nessas promessas. Que Deus em Cristo te abençoe em sala de aula, que você seja um instrumento em Jesus. E eu desejo a você toda a sorte de bênção. Já estamos finalizando o trimestre, faltam apenas 2 aulas e eu conto com vocês aqui no 4º trimestre em nome de Jesus. Se você puder, tira uma foto, marca a gente no Instagram, comenta aí se te ajudei, tá? E como estamos fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Esse material bem legal para você que quer conhecer uma perspectiva cristã a respeito de Jesus como o nosso psicólogo, aquele que tem uma escuta amorosa. Um texto maravilhoso também que quero indicar para você é o aconselhamento bíblico. Esse material muito bom para quem gosta de estudar sobre esse assunto. Gente, eu te espero por aqui na nossa próxima lição, que será a lição de número 12, onde nós vamos tratar sobre preparando-se para o futuro. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.